Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira chegou nos arrabaldes da freguesia quando a cantoria dos galos estava amiudando. E depois de armar a rancharia e passar o dia apartando a boiada a ser transportada, está chamando agora a companheirada para participar da nossa porfia violeira, que começa com a apresentação da prosa brideira do dia. Sendo aqui no nosso terreiro ou em qualquer outro lugar do mundo inteiro, a produção de leite de certo que é uma grande paixão, mas também é certeza o fato de que só a boniteza da criação não põe à mesa e quem está nessa lida também precisa de dinheiro para ganhar a vida, né? E a gente está fazendo aqui este arrodeio para dizer que, por conta da queda na rentabilidade da atividade nos principais países exportadores de produtos de laticínios em geral, a oferta está encurtando e os preços continuam aumentando no mercado internacional. Pois isso ficou perfeitamente demonstrado mais uma vez na terça-feira passada, dia 20, quando foi realizado o segundo leilão deste mês de fevereiro na GDT, a Global Dairy Trade, que, conforme é da sabedência dos companheiros e companheiras produtores, tem forte influência na formação dos preços do setor leiteiro. O que tem para ser contado é que, como aliás tem se repetido desde o final do ano passado, o volume de produtos apresentados para venda teve mais uma substanciosa redução, ficando em 24.306 toneladas, ou 9,9% a menos do que no pregão anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. De qualquer maneira, pelo jeito que o vento está batendo no eito, o efeito do esmagrecimento da oferta em cima do preço agora está diminuindo, muito embora o carretão ainda esteja embicado na subida do estradão. De acordo com o relatório distribuído na praça pelo pessoal da Fonterra, a cooperativa da Nova Zelândia, que é a dona da GDT, a cotação média fechou o dia em 3.664 dólares por tonelada, o que representou uma alta ligeira de 0,5% na mesma comparação. Destrinchando o resultado oficial, os derivados comercializados nesse evento andaram em rumos desencontrados. O leite em pó integral, que é o produto mais negociado na GDT, caiu 1,8%, saindo a 3.388 dólares por tonelada. Mas o tombo maior foi do queijo, que teve um despencamento de 7,6%, descendo para 4.143 dólares. Já o leite em pó desnatado foi para o lado contrário e subiu para 2.788 dólares, com uma alta de 1,3%. E para arrematar a prosa, a gente faz aqui a recordação aos companheiros e companheiras produtores de que estes aumentos também influenciam a situação dos nossos fornecedores na Argentina e no Uruguai. E o resultado disso é o encarecimento dos produtos importados aqui no mercado brasileiro. Com o tropel da boiada na estrada fazendo eco no Chapadão e a poeira turvando o céu do sertão, a gente vai dando continuação na nossa falação novidadeira com a recitação das notícias apuradas no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, o mercado de reposição passa por um momento complicado, já que os preços não voltaram a subir após as quedas no fim de 2023. Em São Paulo, todas as categorias de machos apresentaram queda nos últimos 7 dias, contados de quinta-feira passada para trás. O boi magro teve queda de 2,9%, o garrote de 2,1%, o bezerro de ano de 1,6% e o bezerro de desmama 2,2%. A explicação para este comportamento das cotações é que os vendedores e compradores estão travando uma verdadeira queda de braço na hora de negociar. Quem quer comprar, quer pagar menos, enquanto quem vende tenta melhorar um pouco os preços. E assim, as negociações ficam travadas. No Rio de Janeiro, a relação de troca piorou para o boi magro e o garrote, e melhorou para o bezerro de ano e de desmama. Agora, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, é possível adquirir o equivalente a um boi magro e meio, 1,9 garrote, 2,2 bezerros de ano e 2,6 bezerros de desmama. Com a previsão de chegar na freguesia na hora marcada e sem ter precisão de fazer correria com a boiada, a comitiva faz aqui uma parada no serviço para descansar o mestiço e os animais de montaria, mas volta dentro de instantes para continuar tocando a jornada.
Estamos de volta para contar para os companheiros e companheiras pecuaristas ou não do Brasil inteiro uma grande novidade que vai ajudar a enriquecer e a animar mais ainda a nossa programação noticiarista e novidadeira aqui na televisão. O caso é que, começando agora, a gente passa a apresentar nos dias de segunda-feira um novo quadro chamado Hoje no Portal, uma contribuição semanal para o nosso programa do pessoal do Portal DBO, que é um dos mais importantes veículos jornalísticos de informação a respeito da pecuária brasileira. Pois então é com muito orgulho e satisfação que a gente dá as boas-vindas aos nossos colegas da DBO e apresenta então a primeira edição do Hoje no Portal. Confira. Olá, seja muito bem-vindo ao Hoje no Portal, aqui no Terra Viva DBO na TV. Uma vez por semana, a gente vai se encontrar para compartilhar alguns dos destaques que estão disponíveis no portal DBO. E o assunto é o El Niño, viu? Que trouxe impactos para a produção pecuária. A estiagem prolongada que atinge principalmente o Centro-Oeste é assunto do DBO Destaca, com o repórter Ivariz Júnior. O regime de chuvas está complicando a agropecuária em 2024. Na pecuária de corte, a produção do Centro-Oeste está ameaçada com uma estiagem fora de época. Para nos dar uma leitura mais realista dessa conjuntura, nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Daniel Prado Santos, consultor da Pecuarize Gestão em Agronegócios. Seja bem-vindo, Daniel. Bom tê-lo conosco. Muito obrigado, Ivariz, pelo convite. Aí é muito bacana estar aqui com vocês. Meu amigo, como é que está essa questão de chuva, de estiagem no Centro-Oeste e o que isso implica? Bom, Ivariz, a gente está atravessando um ano safra aí muito difícil, né? Há muito tempo não se via um volume baixo de chuvas, como a gente está vendo esse ano, né? E aí a primeira consequência natural é a diminuição da produção do pasto, né? É natural, quando você passa por um período tão grande aí, com um volume tão abaixo da média de chuvas, a produção do pasto começa a cair. E aí é um fator que a gente não controla, né? A gente costuma dizer que tem dois fatores na atividade da pecuária que nós não conseguimos controlar. Um é o preço da arroba e o outro é o clima, né? E como esse fator a gente não controla, é preciso que a gente tenha no nosso planejamento, nas nossas estratégias aí dentro das fazendas, alguma programação que possa nos socorrer num momento difícil como esse que a gente está atravessando. Porém, nem todas as fazendas conseguem ter essa programação tão bem desenhada, principalmente face a um veranico, a uma estiagem prolongada como a gente está tendo aí, né? E o impacto primeiro que a gente vê é esse, a diminuição da produção de pasto, e aí as fazendas têm que tomar algumas medidas para poder tentar superar esse problema, né? E quais seriam essas medidas, Daniel? A primeira medida que a gente pensa de imediato, Ivariz, é no ajuste da lotação. Você tem que ajustar a sua carga de animais dentro das pastagens, né? E para que essa lotação fique adequada à produção menor de pasto que está acontecendo, né? E você pode fazer isso de duas formas. Você pode remanejar alguns lotes dentro das fazendas, né? Se você tem áreas com uma reserva de pastagem aí que você estava eventualmente deixando para o inverno, você pode realocar lotes para poder superar essa dificuldade, ou você tem que diminuir o número de animais da fazenda, seja através de uma venda de animais, seja através de uma transferência para outra unidade de produção, para algum parceiro, alguma coisa. Mas a primeira medida que a gente tem que fazer é reduzir o número de animais na pastagem, para que a lotação fique ajustada e a gente não entre num processo aí de degradação desse pasto. Essa situação que nós estamos vivendo agora, ela é mais inusitada ou aí também tem um pouco de falta de planejamento? Eu diria para você que ela é mais inusitada, porque mesmo com as mudanças climáticas que a gente tem convivido aí nos últimos anos, né, uma redução tão drástica no volume de chuvas, realmente ninguém espera, né? Agora, como você citou a questão do planejamento, hoje é uma estratégia que muitas propriedades usam
de você fazer uma reserva estratégica de volumoso, né? Você pode fazer uma reserva estratégica aí visando alguns lotes de animais que você precisa tratar ou fazer acelerar um ganho de peso aí no final do verão, no início do inverno ou mesmo no período de inverno, né? Então, você pode ter dentro do seu planejamento, a partir de uma situação como essa, drástica, né, que a gente está vivendo, você pode começar a se planejar com uma produção de volumoso, fazer uma reserva de volumoso, né? Quando a gente fala em volumoso, o primeiro pensamento que vem é o capim. Você pode fazer uma silagem de capim, que é o volumoso barato, que atende a uma parte das necessidades aí de dieta dos animais, e depois você pode complementar essa dieta conforme a categoria que você for tratar. Consequência dessa mudança, dessa condição de chuva no centro-oeste, a gente pode ter mais ou menos animais na entre-safra, na época da seca? A gente pode ter a consequência imediata que a gente pensa é até uma diminuição de animais na entre-safra, porque muita gente está tendo necessidade de se desfazer de animais face a essa diminuição de produção da pastagem nessa época, né? Por outro lado, você tem um outro efeito. Com essa baixa produção das pastagens, a tendência é que você atrase a engorda de alguns animais, e aí animais que vão ficando mais atrasados nessa engorda podem preencher mais lá na frente, mas a tendência é que diminua essa disponibilidade. E a expectativa é um aumento no custo de produção? Se você tinha no seu planejamento fazer a engorda desse animal dentro da fazenda e utilizando a sua produção de pastagem, de volumoso, quando você parte para engordar num parceiro, o seu custo vai ser maior. Parte do ganho que você vai ter que dividir com esse parceiro para poder realizar essa engorda, né? Isso também se aplica à recria? A mesma coisa, mesmo que seja uma recria até a pasto, se você encontrar um parceiro que tenha disponibilidade, você vai dividir esse ganho com o parceiro. Então, aquele ganho que seria todo da fazenda, ele deixa de existir, ele vai ser dividido com quem você for fazer essa parceria eventualmente. Daniel, muito obrigado pelas suas informações. Ivariz, eu que agradeço a oportunidade aí, se precisar, conte conosco. Muito obrigado também. Oi, tem mais destaques no portal DBO. Em 2023, a produção de carne foi recorde, quase 9 milhões de toneladas, graças ao aumento do desfrute e também os investimentos no rebanho. E 2023, basicamente, aí é o terceiro melhor ano da história em termos de volume de abate. E o comparativo com 22... Só para ter uma ideia, a gente produziu 900 mil toneladas a mais. Isso explica a pressão em cima de preço. É um reflexo, aí sim, tirar o chapéu para a pecuária nacional de tudo que foi evoluído, né? E daí, óbvio que isso não é culpa dos pecuaristas, longe disso. Mas eu tenho sim uma oferta maior. Eu tenho que buscar mercados, eu tenho que buscar demanda, seja no mercado interno, sim, com uma melhora na renda e uma melhora na demanda, seja no mercado externo, que hoje representa algo em torno de 25% de tudo que a gente produz está sendo exportado. Há 4 anos atrás era 20%. Então, o mercado externo ele deu uma contribuição interessante nos últimos 4, 5 anos. Mas sim, é um conjunto de melhorias de renda e de abertura de mercado. Agora, isso justifica muitas vezes os preços mais pressionados, os preços oscilando. Então, é um mercado que 23 e 24 está no período de transição, principalmente se a gente olhar o primeiro semestre de cada ano. Esses são alguns dos números preliminares do IBGE que foram compilados pelo CPEA. Outros dados você confere nessa reportagem que está no portal. Enquanto no Brasil a produção pecuária bate recorde atrás de recorde, o mesmo a gente não pode dizer dos Estados Unidos, que vive um ciclo pecuário contrário ao nosso. Os produtores mundiais de carne, os dados e as tendências, você confere na matéria de Denis Cardoso. E antes de encerrar a minha participação aqui no Terra Viva DBO na TV, eu convido você a acessar no portal e conferir o Anuário DBO 2024. Um raio-x da atividade pecuária no Brasil e no mundo. São números, dados, projeções. O que foi destaque no ano que passou, de olho nas tendências para o futuro.
Então é isso, hoje no Portal dessa semana fica por aqui e a gente se vê na próxima segunda-feira com muito mais novidades. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra, hein? Tchau! O compadre Josué, que é o nosso cozinheiro, está esquentando água para passar um café. E, enquanto isso, a gente vai aproveitar para fazer aqui mais um intervalo, que vai ter de ser ligeiro, porque do roteiro combinado ainda falta discutir com os companheiros e companheiras fazendeiros o caso passado com o boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Com a safra do capim já começada, a oferta de boiada terminada está cada vez mais desapertada. E com o consumidor brasileiro ainda vasqueiro e alongado do mercado, a nossa praça boiadeira continua enqueixada na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Com um olho no dinheiro investido na engorda do gado e outro no sentido que está sendo tomado pelo mercado boiadeiro, a gente convida agora o companheiro para fazer a conferência e tomar tenência do que está sendo falado no Eito a respeito da negociação do boi gordo e da sua cotação. A gente nem precisaria dizer aqui, porque os companheiros e companheiras fazendeiros estão vendo o que está acontecendo todo dia no Brasil inteiro, mas a verdade verdadeira mesmo é que o mercado pecuário está uma grande porcaria, né? É claro que isto não serve de consolação nem de solução para esta situação atual, mas com o tempo querendo de novo apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros e considerando ainda que fevereiro é o mês mais ligeiro no calendário e está no seu trecho derradeiro, já dá para acreditar que agora não demora para o carretão mudar de direção. Conforme a da sabedência geral, a questão principal que está ajudando mais a empurrar a nossa praça boiadeira no rumo de descida da ribanceira é a inapetência da população, por motivação religiosa, por conta do período da quaresma, e também porque o trabalhador brasileiro está padecendo de grave falta de dinheiro. Esta parte do problema deve ter alguma aliviação logo ali adiante, com a entrada de março e o recebimento do pagamento do próximo salário mensal, quando então o vivente pode voltar a frequentar o balcão do açougue, como acontece costumeiramente nesta ocasião. Mas como a nossa obrigação é de não deixar ninguém criar ilusão a respeito do andamento da negociação, a gente faz a recordação de que, com o verão já entrado e andado na sua metade fechadeira, a safra do boi de capim já está começada e a oferta de boiada terminada no pasto já está influenciando a formação da cotação. O resultado foi que, no comércio atacadista de carne com osso aqui na Praça Paulista, a carcaça casada de macho inteiro caiu para R$ 14,15 o quilo, ou 2,4% a menos do que no começo da semana passada. Mas repare a companheira fazendeira que, no mesmo espaço de tempo considerado, as outras carnes que disputam a preferência do consumidor tiveram quedas ainda maiores, o que, pelo menos na teoria, aumenta o poder de concorrência deste tipo de mercadoria em relação ao boi. No caso do porco, o tombo foi de 3%, com o quilo do produto descendo para R$ 9,70. Já o frango ficou 3,6% mais barato, saindo agora por R$ 6,73 o quilo, reforçando que a gente está falando de preço no atacado, né? Fazendo então uma comparação ligeira, o valor de 1 quilo de carne bovina é equivalente hoje a 1,450 kg de suíno e a 2,100 kg de frango. E, logicamente, que estas diferenças se repetem proporcionalmente no comércio varejista. Somando tudo, fica então o amigo pecuarista informado de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil, e o que aconteceu foi que, em todas estas praças consideradas, a arroba caiu. A lista dessas derriçadas foi ponteada por Cuiabá, a capital de Mato Grosso, onde a queda foi geral, com o boi sendo derrubado para R$ 212 e a vaca para R$ 190 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No Triângulo Mineiro, a foiçada dada pelo comprador acertou só o preço do macho, que foi cortado para R$ 220. O Rio de Janeiro foi no mesmo trieiro e já trabalha com o boi a R$ 215. E no sul da Bahia, quem tem fêmea para vender está pegando no máximo R$ 212. Em tempos perdidos naqueles leitos esquecidos, no pé do fogo que rasgava a escuridão do sertão, se reuniam os roceiros a prosear
para engambelar a solidão que sobeja na noite sertaneja. E eu, ainda quase um menino, ficava lá na roda da fogueira, sentado no calcanhar, a apreciar essa lida faladeira, sonhando com o meu destino e imaginando a sorte que eu teria e como eu deveria ser forte para enfrentar esta vida enganadeira. Estas prosinhas rimadas recitadas todo dia aqui no fechamento da nossa função, que eu fiz na intenção de recordar e celebrar a nossa verdadeira cultura sertaneja, estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção completa, que custa menos do que uma arroba de vaca na praça, o amigo e a amiga podem falar comigo mesmo no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Tendo a necessidade de retomar a viagem, mas levando na bagagem e no coração a felicidade de ter feito novas amizades aqui nesse sertão, a comitiva anuncia a retirada, fazendo questão de já deixar acertada e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas, às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.